Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós iremos começar mais uma aula de Sociologia e o autor que a gente vai trabalhar hoje vai ser o titio Weber. Pois bem, para nós falarmos um pouquinho sobre o Weber, a gente vai ter que entender como que ele fazia a análise da sociedade, correto? Então, diferente do Marx e do Durkheim, o Weber ele analisou que quando nós vamos observar a sociedade ou falar sobre a sociedade, nós montamos tipos ideais. O que seriam os tipos ideais, então, para Weber? Os tipos ideais eles são um apanhado do que o nosso intelecto ele pode fazer por nós. Porque ele fala que quando nós observamos a sociedade, a gente vê que os aspectos da sociedade eles são separados. Só que para a gente analisar a sociedade, a gente consegue analisar toda essa sociedade junta, fazendo uma análise social mesmo. E ele fala que isso só vem por causa do intelecto humano. Então significa que é a partir do intelecto humano, quando a gente observa a sociedade, que a gente consegue fazer uma montagem social e fazer os tipos ideais, correto? Então, para o Weber, os tipos ideais são sempre construções teóricas puras, e o pesquisador deve ter consciência de que, no mundo objetivo, os elementos não se acham ligados uns aos outros, e é apenas o intelecto que nos permite formar uma visão idealizada do mundo real. Obtém-se um tipo ideal mediante a acentuação unilateral de um ou vários pontos de vista, e mediante o encadeamento de grande quantidade de fenômenos isolados dados, difusos e discretos, que se podem dar em maior ou menor número ou mesmo faltar por completo, e que se ordenam segundo pontos de vista unilateralmente acentuados, a fim de formar um quadro homogêneo de pensamento. Significa então que você vai observar as concepções sociais e você vai colocar elas em xeque, certo? Você vai observar elas a partir do seu intelecto e você vai começar a entender esses pontos que não eram ligados e você vai começar a ligar eles. É aquela velha concepção de que para você enxergar o todo, você tem que entender as partes. Só que as partes elas só vão se interligar por causa do nosso intelecto, certo? Segundo Weber. E é com isso que a gente consegue enxergar o todo, vendo a opinião que nos satisfaz e a opinião que não nos satisfaz. Entende? É essa concepção que ele fala dos tipos ideais. Nas imagens que a gente pode trazer aí nos slides, a gente tem dois tipos ideais. Um deles é um meme famoso, né, que é daqui do sul do país, que é do rapaz todo engomadinho. Ele é um tipo ideal de sujeito. A gente pode pesquisar ele e as pessoas que fazem parte da classe social dele. Se a gente observa por que ele virou um meme, né? O jeito que ele falou, né? Que ele deu a entrevista, a forma como ele se comportou, é totalmente diferente dos tipos ideais que a gente vai ter também aí nas fotos do slide, que seriam os vileiros, né? Ou a galera da vila, que saía principalmente aos domingos, quando a passagem era R$ 1, lá em 2010, de 2005 a 2010, quando essa galera andava na rua, entendeu? Eles também são outro tipo ideal e a gente consegue analisar eles, entendeu? Porque a gente consegue estruturá-los por causa do nosso intelecto. Então, os tipos ideais a gente consegue fazer eles observando eles, porque a gente vai observar as partes para daí conseguir observar o todo, certo? Então, quando a gente vai falar sobre o Weber e sobre as concepções sociais que ele colocou dos tipos ideais para a gente observar as sociedades, ele também observou uma concepção de dominação e de ação social. Primeiro a gente vai falar sobre a ação social, certo? A ação social para o Weber é tudo aquilo que a gente faz em comunidade ou em sociedade, correto? Seja você sozinho ou seja você em um grupo.
Significa então que a ação é um comportamento sempre que na medida em que o agente ou os agentes, seria eu ou vocês, certo? Relacionam com um sentido subjetivo. Significa que a gente vai se relacionar com um sentido subjetivo de querer algo, certo? E a outra concepção de ação social para ele significa que ação social significa uma ação que, quando a seu sentido visado pelo agente ou pelos agentes, se refere ao comportamento de outros, orientando-se por este em seu curso. Significa que você vai observar o comportamento dos outros e também vai se comportar de determinadas maneiras quando você estiver em determinados lugares ou quando você quiser determinadas coisas. E com isso, analisando a sociedade, ele vê 4 tipos de ações sociais, certo? A primeira delas vai ser a ação social racional com relação a fins. Essa ação social com relação a fins significa que o sujeito ou o agente que vai fazê-la, ele quer ter uma finalidade e ele quer que a finalidade ela seja concluída, correto? Então, a gente pode dar um exemplo aqui da ação social racional com relação a fins, quando a gente observa um empresário e ele quer que a empresa dele seja bem-sucedida, certo? Dentre as outras empresas. O que ele vai fazer? O que ele tem que fazer? Ele vai observar todas as ações que ele precisa fazer para ele alcançar aquele determinado local que ele tem que estar, correto? E com isso, ele vai estar sendo totalmente. Ele vai ter uma ação social racional totalmente afins, porque ele vai ver a finalidade. Ele vai ver o que ele precisa fazer para ter a sua finalidade concluída, para que a empresa dele seja bem gerida, para que a empresa dele tenha um lucro e que a empresa dele tenha a melhor concepção sobre as outras empresas, certo? Significa também quando você está em um relacionamento e você quer determinada concepção que o seu parceiro ou sua parceira façam para você, e você sabe todos os passos que você tem que dar para fazer com que essa pessoa faça essa finalidade, correto? É quando você quer um jantar, quer que o seu parceiro ou sua parceira faça um jantar para você porque você está meio cansado e você faz um chameguinho, entendeu? Você conversa, fala aquelas palavras doces no ouvido da pessoa. É essa concepção, porque você está pensando na finalidade da coisa. E você consegue fazer uma ação social a qual a finalidade dela é que a pessoa faça aquilo que você quer que ela, que você quer que ela faça. É isso. A segunda seria a ação social racional com relação a valores. Essa ação é determinada pela crença consciente no valor ético, estético, religioso ou qualquer que seja sua interpretação, absoluto e inerente a determinado comportamento, como tal, independente do resultado. O motivo da ação, neste caso, não é um interesse, mas um valor, indiferente aos resultados positivos ou negativos que ela possa ter. Significa então que você vai fazer determinados tipos de ações por causa dos seus valores, entende? É aquela velha concepção. Você iria matar alguém? Te dão uma arma e falam, ó, para você conseguir R$1 milhão você precisa matar determinada pessoa. Se você quer fazer isso, você quer esse R$1 milhão, você vai fazer ação social racional com relação a fins. Mas se você olha e fala que você não vai fazer porque você tem os seus valores e você acredita que você não é alguém que possa tirar a vida de outra pessoa pela concepção da ética, né? Ou por uma concepção religiosa, quando a gente observa outros departamentos religiosos, como não se pode doar órgãos ou sangue, e essas pessoas elas vêm a falecer porque elas não querem fazer essa doação de sangue ou doar um órgão para a pessoa que está ali precisando disso, é uma ação social racional com relação a valores. Então significa que você vai tomar determinadas ações por causa do valor, do que você acredita que é certo, independente se você vai ganhar ou se você vai perder, correto? A terceira ação é a ação social afetiva. A ação é determinada de modo afetivo, especialmente emocional,
por afeto ou estados emocionais atuais. Ela envolve sempre a satisfação imediata de um impulso. Significa que a ação social afetiva, ela é quando você gosta de alguém, quando você ama alguém ou quando você idolatra alguém. A gente vê isso, vamos pegar aqui com a situação dos políticos atuais que a gente tem. Vamos pegar o nosso atual presidente Jair Messias Bolsonaro, ao qual ele chama as pessoas para fazerem carreatas na rua, para exaltarem a pessoa dele, e essas pessoas vão até as ruas, mesmo sabendo que podem pegar o coronavírus, mas elas estão indo para a rua, porque é uma ação social afetiva, veja só você. É a mesma coisa, se a gente pegar um outro exemplo de um outro político, o Lula. Quando o Lula ele fazia essas carreatas, as pessoas iam atrás do Lula por causa dessa ação social afetiva. A gente pode perceber isso também quando a gente vai nos grandes templos religiosos e muitas pessoas vão naqueles templos religiosos por causa do pregador que está lá e não por causa da religião em si. Então a pessoa ela segue mais o pregador do que a própria religião. Então seria uma ação social afetiva, que você vai se satisfazer por causa dela. Isso também é uma concepção que eu já dei ali na frente com a ação social racional com relação a fins. Se você chega em casa cansado e você não quer fazer a janta, e você olha para o seu parceiro ou para sua parceira e pede para que ele faça a janta e faz determinados movimentos para que ele faça essa janta, você está cometendo ação social racional com relação a fins. E a pessoa que vai cozinhar para você, ela vai fazer uma ação social afetiva. Veja só. Então essas concepções elas se conversam, certo? E a última ação social seria a ação social tradicional, que a ação é determinada pelo costume arraigado. Trata-se da maior parte das nossas ações cotidianas habituais, de nossos deveres executados quase de um modo irrefletido. São as ações que a gente toma porque nós aprendemos a fazer ela com nossos pais, com as pessoas que a gente convive. Compreende? Por que a maioria dos brasileiros faz arroz e feijão? Será que é só por causa de uma concepção cultural? É porque a gente aprendeu com os nossos pais que no almoço quase sempre vai ter arroz e feijão, que aos finais de semana sempre vai ter macarrão ao molho vermelho com frango e maionese. Vocês já perceberam isso? Que a gente sempre faz isso porque é uma ação social tradicional, a gente aprendeu a fazer isso? A gente respeita pai e mãe por causa dessa ação social tradicional, por mais que a gente ache que eles estão errados, a gente respeita eles? Essa que é a concepção da ação social tradicional. Ela molda você e você continua reproduzindo ela, entendeu? Então essas são as ações sociais. E é por elas que o Weber começa a analisar a sociedade e o que a gente faz a partir dos modelos que ele observa, ele vai ver as ações sociais dos sujeitos. O que esses sujeitos fazem quando eles estão em sociedade? O que esses tipos ideais eles fazem quando eles estão em sociedade? E ele vai ver que são as ações sociais. E que cada indivíduo ou que cada grupo ele faz determinada ação social, seja ela racional ou não, correto? Por causa de uma condição de dominação que a gente vai ver no próximo slide. Pois bem, o Weber, quando ele analisa, né, a sociedade, vendo os tipos ideais, depois ele perpassa pelas ações sociais e observando esses tipos ideais, né, ou esses grupos sociais dos tipos ideais e as ações sociais que são feitas dentro desses grupos ou dentro dessas sociedades, ele vai ver que a sociedade ela sempre exerce dominação uns sobre os outros. A sociedade em geral que eu falo é da estrutura social como um todo. Sejam as estruturas sociais, os grupos sociais que estão dentro da estrutura social, o Estado, entendeu? Todos nós geramos dominação uns sobre os outros, certo?
E o Weber, quando ele começa a analisar essas dominações, ele vai falar para a gente que existem 3 tipos de dominações. A primeira seria a dominação legal, a segunda a dominação tradicional e a terceira a dominação carismática, certo? A dominação legal, para o Weber, seria aquela dominação que ela já está estatuída dentro da sociedade, que seria o direito de mando dentro dos meios sociais. Significa, então, que o seu chefe dentro do seu trabalho, ele exerce o tipo de dominação legal sobre você, porque você conhece a hierarquia da empresa. Ou, vamos dizer assim, as ordens já estatuídas para dentro da empresa a qual você trabalha. E por isso o seu chefe ele vai exercer um tipo de dominação legal sobre você. A mesma função a gente pode ver do Estado perante a nós, né? Quando a gente olha para um policial, a gente sabe que aquele policial ele pode exercer um tipo de dominação sobre nós, principalmente a dominação legal, porque o policial ele está ali para ver a lei sendo cumprida, e essa lei foi o Estado quem propôs essa lei, porque essa lei nos domina de certa forma, de certa maneira, né? As leis sociais, as leis que foram estatuídas, formam um determinado tipo de dominação sobre nós, principalmente a dominação legal. E essa dominação, que é feita pelo Estado a partir das suas leis e regras, ela é firmada por causa dos policiais. Que o policial é a representação da dominação do Estado ou da força do Estado. Então significa que se eu estiver descumprindo uma regra social e tiver um policial passando perto de mim, ele vai exercer sim a dominação legal em mim. Ele vai falar para eu encostar na parede, certo? Ele vai me revistar, ele vai fazer diversas perguntas para mim. Por muitas vezes ele vai me bater, ele vai poder fazer isso, porque ele tem o uso da força, porque a dominação faz com que ele possa ter o uso da força ou o domínio da força, certo? Então, ele vai estar cumprindo a regra que foi determinada a ele, que seria também uma dominação legal. Veja só você. O Estado exerce sobre o policial um determinado tipo de dominação legal e o policial exerce determinado tipo de dominação legal sobre mim e sobre as outras pessoas do Estado ou os outros agentes do Estado, que seria a população em geral, correto? Então significa que dominação legal são todas as leis, certo, que nos dominam e todas as concepções que fazem com que a gente fique dominado, entendeu? Então, dentro da sua empresa, dentro da sua escola, para fora da sua empresa ou da sua escola, sempre vai existir a concepção de dominação legal, correto? Dominação tradicional. A dominação tradicional, ela é aquela dominação que a gente vê em casa, principalmente. É aquela dominação a qual você escolhe alguém para liderar. Então, quando a gente fala que a dominação tradicional, a gente consegue ver ela muito mais dentro de casa, é porque sempre vai ter alguém dentro de casa que vai ter o poder de mando. E por muitas vezes é a pessoa mais velha da casa, correto? Então vamos dizer assim, se você mora com seus avós e com seus pais, certamente quem tem o maior poder de mando lá por muitas vezes, logicamente que dependendo da lógica da família nuclear que você pertence, a lógica ela pode vir a ser diferente. Mas muitas vezes a dominação ou quem tem a última palavra e o poder de mando dentro dessa casa são as pessoas mais velhas, principalmente os homens. Veja só você, porque vivemos em uma sociedade do patriarcado. E a gente sabe que essa concepção do patriarcado faz com que os homens exerçam dominação sobre as mulheres. Olha só. E isso é uma dominação tradicional também. Entendeu? Então significa que a dominação tradicional, ela vem arraigada com uma concepção cultural. Certo? Ou a pessoa ela é escolhida para ser o líder daquele determinado lugar ou daquela determinada sociedade, entenderam? É que nem quando a gente observa
as tribos indígenas, o cacique. O cacique ele exerce um tipo de dominação dentro da aldeia. Só que ele exerce a dominação tradicional, porque ele é o curandeiro. Ele não é o chefe da tribo, mas ele é um homem que detém muito respeito, ou uma mulher que detém muito respeito dentro daquela sociedade indígena. E por isso ele exerce dominação tradicional. As pessoas procuram ele para saber o que deve ser feito ou não deve ser feito. Compreendem? Então a dominação tradicional ela está sempre interligada a você escolher alguém para ter o poder de mando ou de dominação, ou nas estruturas sociais como a nossa casa, que é sempre alguém mais velho, certo? Que tem esse poder de mando. E na dominação carismática, a vigência da legitimidade está baseada na veneração extracotidiana da santidade do poder heróico ou de caráter exemplar de uma pessoa e das ordens por esta reveladas ou criadas. Significa que a dominação carismática é quando, olha só o exemplo, é quando você está dentro de uma sala de aula e tem aquela galera do fundão, entendeu? Aquela galera do fundão, ela tem uma certa carisma. Por mais que a gente ache que não, mas eles têm uma certa carisma. E essa concepção carismática dessa rapaziada do fundão faz com que eles exerçam dominação sobre a sala. Você lembra do que eu estava falando sobre a dominação legal? Que dentro da escola, o diretor ele tem dominação legal sobre as pedagogas e os professores, as pedagogas têm dominação legal sobre os professores em geral e os professores têm dominação legal sobre os estudantes. E eu falei que os estudantes, ou alguns dos estudantes, ou alguns grupos sociais de estudantes têm dominação sobre os outros por causa da dominação carismática. Ou pode vir a ser uma dominação tradicional muitas vezes também. Quando o estudante é um repetente, ele é o mais velho da turma e as pessoas por muitas vezes vão escutar o que ele tem para falar. Ou pode vir a ser a dominação carismática, quando a galera do fundão é a galera que agita a sala, é a galera engraçada que todo mundo escuta o que ele fala ou o que eles falam, certo? E essa concepção de dominação carismática faz com que as pessoas sigam aquilo que aquelas pessoas estão falando ou o pensamento daquelas pessoas. Eles exercem esse tipo de dominação. A mesma concepção dessa dominação carismática a gente pode ver quando a gente analisa aspectos religiosos. Muitas pessoas vão ser dominadas por agentes religiosos, certo? Porque esses agentes religiosos eles têm carisma. Eles obtêm essa carisma do povo. E o povo é dominado por esse sujeito. Quando a gente observa diversas religiões a quais elas pedem o dízimo e pessoas dão mais de 10% do seu dízimo, dão chaves de carro, dão terrenos, dão várias coisas para essas pessoas, elas estão dando não só por causa de uma concepção da fé, mas por causa de uma concepção de dominação carismática, a qual, quando aquele homem que está no púlpito falando para o povo, ele cria uma certa dominação. E quando ele pede dinheiro, ou quando ele pede as doações, essas pessoas elas ficam tão tocadas por causa dessa concepção de dominação, que elas vão dar tudo que elas têm para essas pessoas que estão lá no púlpito. Então é isso. A dominação, ela vem dessas três maneiras. E a gente pode enxergar que essa sociologia da dominação, ou esses três tipos de dominação, eles conversam muito bem com as ações sociais, se a gente for observar elas. Entendeu? Porque toda ação social, ela tem um determinado tipo de dominação. Assim como todo tipo de dominação exerce uma ação social para que aquilo seja feito. Então significa que a dominação e a ação social, elas andam juntas dentro dos meios sociais para o Weber. Elas se conversam, entendeu? Elas andam de mãos dadas na sociedade. E muitas vezes a gente não consegue observá-las, mas elas estão aí. E muitas vezes a gente não nota elas porque a gente
não faz o que o Weber falava que nós deveríamos fazer quando nós vamos observar a sociedade, que é enxergar os tipos ideais. É ver as partes, ou entender as partes para ver o todo, por causa do nosso intelecto. Mas muitas vezes a gente quer ver o todo, mas não consegue entender as partes. E com isso a gente é dominado e a gente faz determinadas ações sociais por causa da dominação. Ou porque nós dominamos alguém. Veja só vocês. E o último, mas não menos importante, foram as pesquisas que Weber fez para a concepção do capitalismo. O Weber, diferente de Marx e do Durkheim, ele vai ter uma análise do capital ou do capitalismo diferente deles, certo? Durkheim e Marx falavam sobre as concepções do capital, principalmente por causa do trabalho, certo? Marx falava que o trabalho alienava os indivíduos, correto? Que fazia com que eles deixassem de ser humanos, né? A gente esquecesse o que é ser humano, porque a gente esquecia da nossa essência por causa do trabalho e por causa do capitalismo. E com isso ele fez a crítica ao capitalismo, né? Com as concepções do comunismo e do socialismo, correto? Durkheim já foi por uma outra via, falando que existiam sim dois tipos de sociedade, a sociedade orgânica e a mecânica, e que elas traziam coesão social, correto? Por causa do trabalho. Então significa que era o trabalho que dava significado à humanidade, ou a nós seres humanos, porque a partir do trabalho humano ou da dominação, né, da natureza e do trabalho humano, é que nós geraríamos solidariedade e não nos tornaríamos uma sociedade anômica, né? Ou uma sociedade com defeitos, ou com pessoas defeituosas, né? Que iriam se suicidar e iriam ficar doentes por causa dessa concepção. Já o Weber, ele vai analisar um outro aspecto da sociedade ou do capitalismo, e ele vai falar o porquê que o capitalismo ele ganha força. E com isso, ele vai analisar os protestantes. Porque o Weber ele vai falar que é a partir da, vamos dizer assim, da Revolução Protestante que o capitalismo ele vai surgir, o que ele vai se solidificar. E ele escreve um livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, aonde ele fala sobre as origens culturais do capitalismo moderno. Se a gente for lembrar das primeiras aulas que nós tivemos, a gente lembra do catolicismo e a gente vê que o catolicismo antes ele era junto com o Estado, certo? O catolicismo ou a religião católica ela tinha essa fusão com o Estado, certo? Então significa que tanto o Estado quanto a religião eram muito fortes e tinham tomadas de decisão. Depois a gente tem a Revolução Francesa Industrial, ao qual o Estado e a religião se separam, certo? E a religião começa a perder o seu poder, principalmente porque, né, a gente vai ter o Iluminismo, que é a Era das Luzes, e que o conhecimento científico vai tomar conta de tudo, certo? E a religião ela é meio que deixada de lado, principalmente a concepção daí do catolicismo, ao qual se falava que as pessoas elas deveriam dividir aquilo que elas tinham, que isso era uma filosofia, né, do catolicismo, ao qual eles falavam que você dividindo aquilo que você tem, você herdaria o reino dos céus. Mas com a revolução do protestantismo, os protestantes eles vão ter uma outra ideia sobre o que é o reino dos céus e como que a gente deveria chegar a ele, que é totalmente diferente do catolicismo, que eles vão falar, gente, o negócio é o seguinte, ao invés da gente gastar todo o dinheiro e doar todo o dinheiro, o reino dos céus ele vai ter que ser comprado. E como que o reino dos céus ele é comprado? Ele é comprado com dinheiro, mas você tem que guardar o seu dinheiro. Não é gastar e doar o seu dinheiro. Você tem que guardá-lo. Você tem que trabalhar. E daí vem aquela velha concepção de que mente vazia é a oficina do diabo.
porque você deveria ser uma pessoa produtiva para dentro da concepção protestante. Você deveria produzir algo, você deveria trabalhar, você deveria adquirir o capital e guardar este capital. E é por isso que daí a gente vai ter uma mudança nas concepções culturais por causa da religião. Então as pessoas, ao invés de elas terem aquela visão a qual trabalhar, se matar de trabalhar era ruim e você guardar o seu dinheiro era ruim, que você deveria doar e gastar o seu dinheiro, isso iria lhe trazer o reino dos céus, foi modificado para outra concepção, a qual você trabalhar e ficar com seu dinheirinho guardado iria garantir mais o seu reino dos céus, porque você deveria ser uma pessoa produtiva, porque pessoas vagabundas não entrariam no reino dos céus. Entendeu? Então significa que guardar o dinheiro faria com que você fosse bem sucedido, que você conseguiria entrar no reino dos céus, porque você fez o seu papel. Então veja só, que diferente dos outros dois autores, Marx e Durkheim, o Weber ele analisa uma concepção cultural por causa da religião. Ele fala que foi a religião que também fez com que o capital desse esse boom. Não foi só a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, mas também foi uma outra visão, uma reorganização da religião protestante que fez com que o capitalismo também fosse bem sucedido. Vejam só, ele começou a estudar as estruturas a partir das concepções ideais. Ele viu as ações ideais, né? Ou as ações sociais. Por causa desses tipos ideais, ele estudou o protestantismo, ele observou o protestantismo. E ele viu que as ações sociais do protestantismo fizeram com que o capitalismo surgisse, por causa de uma concepção de dominação que essa religião trouxe. E por causa dessa dominação que essa nova religião trouxe, nós tivemos mudanças nos aspectos culturais da sociedade. Veja só você. Que interessante, né? Então é isso. É só para a gente observar como cada autor via essa concepção do capital e do trabalho, certo? É isto. A ética protestante e o espírito do capitalismo seria isso, então. A religião como base de uma mudança cultural para que o capitalismo se acendesse, certo? Então vamos lá. O que aprendemos nessa aula de hoje? A gente entendeu ou aprendeu, né, os tipos ideais. Que para a gente fazer uma análise segundo Weber da sociedade, a gente tem que entender os tipos ideais das sociedades. Esses tipos ideais eles já estão lá, mas a gente tem que entender eles. E para entender eles, a gente tem que entender as partes para entender o todo. E a gente só vai conseguir entender o todo quando a gente utiliza o nosso intelecto, certo? Assim nós vamos conseguir pegar os tipos ideais para observar a sociedade como um todo. Nós aprendemos também um pouquinho mais sobre as ações sociais, que elas são relacionadas a fins, a valores e as concepções afetiva e tradicional. E que todos nós fazemos essas ações sociais todos os dias. Nós queremos traçar determinados tipos de objetivo e fazemos com que aquilo aconteça. Nós temos nossos valores, não fazemos determinadas coisas que nos pedem, ou a gente não pensa em fazer determinadas coisas por causa dos nossos valores. A gente faz determinadas coisas por causa da concepção afetiva que a gente tem com outras pessoas. E a concepção tradicional é aquilo que a gente faz todos os dias. É passar aquele café de manhãzinha, comer o seu arroz e feijão, nos finais de semana comer aquela macarronada, fazer um churrasquinho, tomar uma cervejinha. É isso. Essas são as ações sociais que a gente tem, certo? A gente aprendeu também sobre a sociologia da dominação. A gente viu que todo mundo está dominado. É como aquela música, né? Tá tudo dominado. E por que está tudo dominado? Porque a gente tem a dominação legal, que são as regras e leis, certo? Seja do Estado, como de todas as concepções sociais que a gente tem, né?
Seja uma escola, seja seu trabalho, seja dentro de um ônibus. A gente tem determinadas regras que estão lá pra gente ser dominado, certo? E pra gente não sair fora da curva, não ser um outsider, né? Porque se a gente sair dessa dominação, nós somos punidos, correto? A dominação tradicional, né, que a gente vê aí dentro da nossa família nuclear, certo? E para fora dela também por causa dessa concepção que a gente vê da sociedade do patriarcado, com os homens tendo essa concepção de dominação. Lógico que isso está mudando, né? Mas está mudando pouco, num ritmo lento, mas é porque é uma concepção também cultural e social muito antiga, né? Então, essa dominação tradicional, principalmente vinda por causa do patriarcado, ela ainda vai continuar existindo, certo? Por causa do tempo. A gente está discutindo há pouco tempo sobre essas concepções de dominação e isso ainda vai continuar na sociedade. A gente querendo ou não, isso ainda vai continuar. E o outro tipo, né, de dominação seria a dominação carismática, quando as pessoas elas têm o carisma e elas conseguem te dominar por causa do carisma. Lembre-se disso, pessoas carismáticas são pessoas que também dominam outras pessoas muito facilmente, certo? E a última, mas não menos importante, o que a gente aprendeu nessa aula, que foram as concepções do capitalismo ter dado certo também. Não foi só por causa das revoluções francesas industriais, não foi só por causa da separação da burguesia e do proletariado, não foi só por causa da dimensão da sociedade orgânica e mecânica, né? Ou do conhecimento comum e do conhecimento avançado, ou do conhecimento científico, seja ele qual for, né? Mas também houve o aspecto da religião, por causa do desenvolvimento de um novo aspecto religioso. E isso fez com que a cultura mudasse e por isso que o capitalismo ele deu certo. Correto, Mafagafos? Essa foi a aula de Sociologia de hoje. Espero que todos fiquem em casa, saiam o mínimo possível, certo? E vamos nos proteger. Até a próxima aula. Se cuidem. Um grande abraço.